Vamos, galera. Boa Agora vamos noite, dominar. Fê! Boa noite, mulher. Deixa eu me Tudo bom? organizar aqui, então. Pera aí. Deixa eu encerrar esse Você vídeo tá até aqui. combinando com o seu quadro aí do Você fundo. Aí viu tá aqui, ó? maravilhosa de Você tem o azul. arquétipo loba e eu tenho a águia. Ai, perfeito. Aí, ó, Pronto, já é até um agora sim. assunto. Já é até um assunto aí pra gente puxar aqui enquanto se organiza. Pra quem não Olha sabe, a só. loba que existe em mim é o meu animal de proteção aí, que segue essa ideia dos arquétipos. É quem me guia, me protege, esse instinto da loba. Maravilha. Fê, sabe o que estava acontecendo? Eu estava ao Ah, vivo no Instagram da TQA, te aguardando. ah, sério? Eu não sabia, não. Para você entrar na nossa escola, né? E eu chamei de Cal, inverteu a Tudo certo, situação. porque para mim é um prazer estar no seu canal. Olha aí que alegria. Olha o que é co-criar com o universo, gente. Isso é Exatamente. cocriação. Vou contar para vocês rapidinho aqui então, Fê. Já você me dá a abertura aí, já que eu estou no seu canal. Claro, fica à vontade. Meu nome é Patrícia de Oliveira, eu sou co-criadora e fundadora do Instituto TQA Brasil. O Instituto TQA Brasil é um instituto onde a gente trabalha com uma escola de terapias holísticas online. A gente tem alguns Hum. cursos, né? Tem o Quântica para Todos, o Radiestesia para Todos, projeção astral, fazer a projeção astral consciente. É uma escola que hoje eu tomo conta, tomando conta desse legado que meu esposo deixou aí. E E aí eu que legado continuo lindo, aqui né? levando isso para o mundo, né? Como eu disse, eu tenho outras atividades profissionais, mas eu continuo essa missão aqui porque eu entendo que esse também é um passo da expansão da consciência. Quando a gente adquire conhecimento, a gente tem que fazer essa transferência. Então, muito obrigada por estar no seu canal, porque quando eu conheci a Fernanda, Que eu bom! fiquei ouvindo ela falar e falei, gente, eu quero convidá-la para estar no Instituto TQA. Então, nós vamos fazer 2 lives. Hoje aqui, depois você vai lá para o meu canal, Fechou, lá aqui no combinado. TQA, para a gente conversar. Ah, a gente tem assunto para muita live, né, Patrícia? É verdade. Ó, Assunto e gente, vivência. a gente começou esse papo numa imersão que fizemos juntas em São Paulo, na imersão Geometria, Consciência, né? Filosofia, Geometria e Consciência, com os grandes caras aí que a gente acompanha, tivemos assim o prazer de estar perto, e lá eu conheci a Fernanda. E a Fernanda Exato. trouxe, gente, um aspecto muito interessante na caminhada dela, né? Como engenheira, agora como masterchef, e agora como chefe, eu falei, cara, eu preciso desse testemunho, porque é isso que vale a pena nessa vida. É isso que vale a pena. Então, quando ela começou a contar a história, eu já co-criei esse exato momento aqui. Falei, eu quero que ela venha compartilhar isso com a gente. Então, Fê, já que tá aí, Exato. tá contigo, a bola tá aqui, vamos tocando. Eu pedi pra gente colocar Vamos tocando. um tema como confiar no universo, mesmo quando tudo parece dar errado. Então, para a gente abrir, eu queria que você Exatamente. contasse aí exatamente da sua história, como foi a sua força, desse arquétipo loba, que você foi lá, voltou, porque hoje ainda sai um uivo por aqui, hein? Aguenta Ah, aí, sai. Eu daqui a falei que pouco quem vai ter. ficar até o final sai, hein? Rui vai ter que levar comigo. Beleza, Mas vamos vamos lá. lá, né, Patrícia, fazer um resumo aí do que foi essa minha história. Quem acompanhou o MasterChef vai saber, quem não acompanhou vai entender um pouco o que eu tô falando. Como a Patrícia já iniciou, tenho a formação em engenharia civil, trabalhei com obra há 10 anos. E por mais que esse sempre foi né, um sonho, assim, ter a minha própria empresa e direcionar grandes obras, foi chegando um momento em que aquilo não se encaixava mais com aquela Fernanda que eu estava me tornando, né? Eu costumo falar que existe uma Fernanda antes do autoconhecimento e outra Fernanda depois, assim. Até no físico, assim, eu mudei muito nessa busca. Então, eu passei por essa transformação de sair do meu trabalho, de ter aquele impacto inicial de falar, ok, eu posso sim sair da minha profissão que eu formei e seguir um outro sonho que era cozinhar. Então foi um tempo, né, para poder acostumar isso dentro da minha mente. Resolvi entrar no programa, deu tudo certo, entrei e falei, nossa, universo, você tá demais, assim, ó, você tá lindo. Me inscrevi pela primeira vez, já entrei, assim, foi tudo muito rápido. Mas aí eu entrei no programa, primeira chance que eu tenho de brilhar, vou e saio. Aí me veio aquela questão, né?
será que eu duvido do universo? Será que eu vou brigar? O que vai acontecer comigo? Então, foi um processo muito intenso, assim, né? Aqueles primeiros dias. Nossa, eu mal entrei, tive oportunidade da minha vida e saí. Então, eu precisei passar por um tempo de reformulação na minha mente, de entender o que o universo queria comigo, o que ele queria me mostrar. Então, eu meio que reestruturei essa força de dentro de mim, de acreditar que cada situação tem uma história a ser percorrida. Se eu fui a primeira a sair, é porque sim, eu tinha uma história para traçar lá dentro. Tanto que isso nunca aconteceu, né? A primeira a voltar. Então, ao invés de entender aquilo como se o universo estivesse dando as costas para mim, eu entendi como uma oportunidade maior ainda, de falar, não, eu estou aqui é para fazer história, não é para contar a história dos outros. Eu vou fazer a minha própria história para ela ser contada aí por muito caminho. Então, estudei muito, foquei muito, direcionei muito o meu dia a dia para meditações, que eu acho que é um momento em que a gente consegue se escutar e entender o nosso valor e qual que é a nossa missão. Voltei para o programa e fui, nossa senhora, conquistando meu espacinho de pouco em pouco, fui ali cozinhando, mostrando que eu sabia, direcionando equipes e vencendo cada prova até chegar onde cheguei. Foi Aí eu uma até volta comentei, Foi uma volta incrível, né? brilhante, Fê. A gente ensina aqui na TQA, foi até o nosso mestre que deixou aqui, o mestre Eric Davi, que apenas no universo nós temos dois sentimentos apenas. Aliás, duas emoções, amor e medo, né? O amor nos aproxima da nossa melhor versão, da nossa centelha. O medo nos traz para a mente egóica, né? E a gente sabe que os sentimentos eles derivam dessas duas emoções. Então, dentro do grupo do medo, a gente tem lá culpa, vergonha, remorso, né, raiva, ódio, rancor, tristeza, melancolia. E o amor, ele é leve, ele é alegre, ele trata ali da alegria, ele trata da paz, né, do amor incondicional. E o que isso quer dizer? Segundo David Hawkins, que é um cientista que a gente estuda, traz aqui dentro da TQA, que ele fala o seguinte: quando a gente vibra, porque nós no universo, gente, nós somos vibração. Ponto. O universo não é alemão, não fala língua inglesa. O universo é vibração. Então, quando a gente vibra, né, próximo aí, né, dentro de uma escala que esse cientista deixou pra gente, acima da neutralidade, a gente está utilizando do nosso poder. Ou seja, do fractal de Deus que somos, da nossa centelha. E é esse poder, quando eu estou nesse poder, eu trago o que a gente chama de atratores fortes, né? Todos esses atratores, eles vão trazendo tudo que o universo vai te trazendo para o seu bem maior. Por quê? Porque o poder, ele é leve. O poder é o amor. E o poder, quem é? A nossa centelha. E ela age como a nossa guiança. Quando você está lá no medo, você está lá nas questões egóicas. E isso faz o quê? Você se sabotar. Autossabotar. Eu acredito que foi muito a questão do início. Foi esse ponto. Esse ponto seu foi importante. É nítido até nas minhas expressões, assim. O primeiro programa, eu tô muito rígida. Dá para ver o medo na minha cara, assim. Nossa, que medo. Será que eu mereço estar aqui? Aí eu começava a olhar a história dos outros participantes e começava a vibrar muito no medo e no não merecimento. E quando eu voltei, eu tô, tipo, reluzente, potente, porque eu estava vibrando naquilo que eu queria, que era voltar. Então, assim, eu vibrei naquilo. E a partir do momento que eu comecei a vibrar, que eu ia para a final, meu corpo, assim, eu chegava nas provas, podia acontecer o que fosse, podia queimar a comida, podia cair uma coisa no chão e quebrar, que eu sempre conseguia voltar para aquela vibração de entender, não, independente do percurso, eu vou chegar lá. Então, assim, todo mundo comentava, como que você ficava tão calma? Acreditar no universo. Tá vendo, gente? É confiar no universo. Mesmo que a gente acha que tá tudo errado, mas a gente sabe que tem uma ordem perfeita para tudo, né? Então, foi necessário, Fê, você voltar. Foi necessário você olhar para você. E, gente, quando que isso é possível? Autoconhecimento. Se perceber. Se perceber, olhar, peraí, aqui eu não estou utilizando do meu poder. Meu poder é leve.
Meu poder é o amor. Porque quando eu estou vibrando, segundo Hawkins, dentro desse mapa, né, da consciência, dessa escala, quando eu estou ali na vibração do amor, eu entro nesse vórtex de energia, que é o vórtex da a onda toroidal ali, onde tudo vem com facilidade, alegria e glória. Isso aí é um E é onde é o existe as mantra do infinitas Mahayana. possibilidades de ser, né? É A exatamente sua nesse centelha ponto. conhece. E se você chega nesse ponto e você não consegue entender que tudo tem o lado positivo, você também pode virar tanto quanto para o lado bom, quanto para o lado que não faz sentido, né? Então você tem que acreditar. Não é porque uma porta fechou, não é porque você errou que você tem que falar, ai, nossa, não era para mim. Não, se escute. Se for para você, vai e faz de novo. Não é o E primeiro Fê, erro, né? isso tem um exercício, né? É importante a gente se observar, é um exercício. Passa essa dica aí para o pessoal. O que você foi percebendo aí que seu ego estava gritando ali e estava trazendo sinais, né, de autossabotagem ali? Opa, peraí, se eu cheguei até aqui não, então peraí, porque a sua volta ela foi brilhante, né? Quando Uhum. você voltou com a loba assim, né, com tudo, né? Uivando aí para tudo quanto é Uivante. lado. Mas Não, o que é legal eu de sinto que você foi. trazer? Hum. É esse observar onde foi ali, dentro das questões egóicas, que você pegou aquilo e trouxe como impulso. É. Eu sinto que foi assim, foram duas ideias. Porque eu costumo falar que o futuro é um vazio, né? Porque a gente não pertence a ele. Então eu pensei, o que que eu prefiro? Eu prefiro ficar vibrando nesse futuro vazio. Isso assim, né? Quando eu tinha saído do programa, no intervalo entre a repescagem. Eu preferia ficar vibrando nesse futuro vazio, nessa indecisão do me pertence ou não me pertence, ou eu prefiro criar e ativar essa criatividade de me ver pertencendo lá. Então eu aplicava muito na escrita, né? Era um exercício que eu fazia diariamente lá dentro do confinamento, era escrever o que eu me sentia pertencente. Então, eu escrevia lá, hoje eu vou pro top 5. Só que eu escrevia isso um mês antes do top 5 acontecer. Eu escrevia como se eu já estivesse vivendo aquilo. Eu estou no top 5, eu sou elogiada pelos chefes, a minha comida entra como destaque em certo ponto. Então, assim, eu fui criando aquilo, me imaginando dentro de cada etapa lá dentro. Eu acho que o escrever é muito importante porque você consegue observar na forma que você escreve aquilo que você tem medo. Porque se você acha que você começa a escrever algo, eu gostaria disso. Se você gostaria, você não quer de verdade. Você já não se vê lá dentro. Então, era um exercício que eu fazia sempre, de perceber o que que eu realmente me vejo merecedora ou aquilo que eu tenho medo, que eu ainda quero, que eu ainda estou naquele vou ou não vou, em cima do muro. Eu acho que esse era o maior exercício, assim, é se escutar, silenciar e principalmente ver o seu valor. Não é porque eu estava ali com pessoas com N histórias, tinha muitos participantes ali que se inscreveram 5, 6, 7 vezes e eu me inscrevi a primeira vez e deu certo, não quer dizer que eu sou menor ou menos merecedora daquilo. Eram 90 mil inscritos, nós reduzimos em 16. Eu sou tanto quanto eles. A gente tem muito essa dificuldade de valorizar o que somos, né, frente aos outros. Então é entender que só eu toco o instrumento da minha vida, só eu afino meu instrumento. Então, se eu não tiver essa confiança em mim, nada vai pra frente, assim. Fê, é lindo isso, né? Porque é bíblico, né? É aquela passagem Ah, bíblica lá. Tudo que pedires com fé, vocês receberam, né? Ou seja, olha o tempo verbal. Quando você traz isso aí, eu gostaria, ou seja, né? Você está levando para um outro lado. E o que que o Cristo é. nos ensinou? O problema é que a gente pede, a gente tem que agradecer e materializar isso, Agradecer. né? O lance é que a gente fica só pedindo, pedindo, e você foi escrevendo, agradecendo, se vendo lá, materializando. É a E é forma um pensamento. agradecer daquilo que às vezes você nem tem ainda. Exato. Porque igual você comentou, o eu gostaria, eu jogo para um futuro, né? Agora, se eu falo eu tenho, ele já é meu, então eu já estou agradecendo por aquilo. Aí vai depender do universo, né? Do meu merecimento de ter. Mas aí, de todo jeito, isso não depende de mim. Então é melhor eu já dizer que eu tenho, eu agradeço por ter, por ser, do que eu ficar, né? Imaginando. Tem uma frase até que eu acho muito boa, que a graça, ela é de graça.
Então, eu posso pedir, eu posso, tipo, me sentir dentro de toda a graça do mundo. Ela é de graça, eu posso estar lá. Agora Essa é depende, boa, né? essa eu vou levar para mim. Eu A, costumo dizer a que quando a graça é de gente graça. agradece, a graça desce. Mas a graça de Olha, graça, muito bom. essa eu vou levar para mim. Boa. Perfeito, perfeito. Gente, então, Fê, aí eu queria muito que você também trouxe, porque assim, a gente conversou antes lá no evento, e eu fui me Uhum. encantando pela história, né? E fui achando aquilo maravilhoso, lindo, né? Falei, cara, é isso que a gente precisa ensinar, é isso que a gente precisa passar, não sei nem se seria ensinar, mas passar para as pessoas, né? Porque o que acontece? Existe, gente, um algoritmo para isso. É um algoritmo. Então, para eu receber o que a minha centelha já conhece, porque a minha centelha conhece as minhas infinitas e melhores possibilidades, Uhum. então existe um algoritmo para isso. Aí todo mundo fala, Paty, como assim? Primeiro eu preciso pensar positivo, sentir positivo, Uhum. agir positivo, soltar. Essa parte não é fácil, gente, mas Soltar é difícil, soltar, viu? soltar. E aí é que mora o tema da nossa live. Porque o soltar é o confiar. É o confiar que você já recebeu. Isso, isso me vem assim uma frase muito interessante, que o seu mundo é como você é, porque é muita questão da vibração. Então, se eu vibro negativo, se eu estou sempre falando do outro, se eu estou sempre com inveja, achando que eu não sou capaz, estou sempre vibrando nisso, o meu mundo vai ser exatamente assim. Então, se eu consigo ter essa chave de entender, de soltar aquilo que me faz mal. Quantas vezes a gente tem certeza que uma coisa está fazendo mal para a gente e está ali ainda, batendo ponto lá no negócio? Então, assim, é entender, soltar, tipo, querer entender o que realmente você quer. Isso é muito difícil. Eu demorei muito para entender o que eu realmente queria e percebi que muitas vezes eu pedia por coisas que não era o que eu realmente queria. Então, é saber definir, né, o que que realmente eu quero, o que que realmente me faz feliz, sem ser aquele que eu quero de acordo com o que o outro falou que para mim é bom. É o que eu mesmo quero, né? Exatamente. E o pensar é isso. Então você começa a pensar, você acessa ali a sexta dimensão, ganhando uma forma ali, pensamento. Aí você sente, né, essa onda do pensamento, ela ganha força com a onda do sentimento. Aí eu solto. Eu solto, deixo isso com o universo. Meu marido dizia muito assim, ó, gente, a gente precisa pensar e sentir. O como é do universo. O como é o universo. Então, o Aham. exercício de ir lá, pensar, sentir, esse é o meu exercício. O como eu solto e deixo o universo. Se eu estou lá vibrando, né, acima ali da neutralidade, segundo a escala Hawkins, lá do nível de consciência, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E aí, um caminho importante para que tudo isso venha e a gente consiga manter essa vibração na maior parte do tempo é orar e vigiar, gente. Orar e Uhum. vigiar, porque assim, é orar mantendo os pensamentos e vigiar os pensamentos negativos, porque É. senão você corta E a energia além da dos onda. pensamentos, as atitudes também, né? Porque eu acho que quando a gente faz uma autocorreção das nossas atitudes, a autocorreção é automaticamente uma autocura. Se eu me corrijo, se eu me observo, eu me curo. Então, assim, todo mundo fala, né, que a nossa vida e as nossas escolhas variam muito de acordo com o observador. Então, sejamos nós os observadores das nossas atitudes, das nossas falas, do que a gente quer para o outro, do que a gente quer para a gente, porque é muito poderoso, gente. A palavra tem poder demais. Eu fico chocada. Quanto mais eu mudo as formas de falar cada coisa, mais atrai aquilo que eu realmente quero. O não que você tira da palavra, a forma diferente de falar, assim, já te direciona. Então, vamos ser os nossos observadores, né? A gente costuma dizer que na TQA, né? Porque nós temos aqui a terapia quântica aplicada, um método, né, terapêutico, essa Aham. abordagem que nós criamos aqui, baseada em estudos quânticos, onde a gente auxilia, né, o nosso partilhante, é assim que a gente se refere à pessoa que é atendida por nós, porque ela partilha das suas principais dores, né? E que às vezes ela não tem nem consciência, ela vai trazendo ali e através da nossa trilha de tentar entender, Uhum. localizar essa causa raiz e trazer isso
a ela para que ela possa fazer os seus saltos quânticos. Aí, a partir disso, desse momento, a gente pula, né, para a sessão de reprogramação de comandos quânticos. E são chaves de acesso. São comandos, palavras, né? E palavra, a gente fala, palavra tem força. Vem lá da geometria sagrada, gente, né? Então, assim, tem força. Ela vem do meu eu superior, da minha melhor intenção, junto com a intenção do terapeuta, para que a gente possa co-criar. E nós somos os únicos seres que usamos a comunicação através da fala, né? Então pensa o poder que isso tem, pensa, nós somos os únicos seres, então tenhamos cuidado com o que a gente fala, com o que a gente deseja, pra gente e pro outro, assim, né? É muito, muito, muito forte, assim, com as decisões que a gente toma. Você trouxe um aspecto muito legal, porque você trouxe o arquétipo lobo, né? A loba lá. Vê, como é que foi isso? Você estudou, você trouxe, isso veio de onde? Porque isso marcou uma presença muito grande, né? A gente sabe da força, né, desse ar. Olha o meu ali, né? Onde você vai aqui em casa, você acha uma águia. Não, depois que eu descobri que essa energia da loba me acompanhava, é nítido o tanto que o meu movimento comigo mesmo mudou, assim. Essa história da loba aí veio através de uma meditação tântrica, que você faz uma meditação de 1 hora e você faz vários estágios de 15 minutos. E em cada estágio você tem uma questão. Primeiro você fica vibrando energia, depois você dança e depois você fica 15 minutos se olhando no espelho, se afirmando, se reestruturando, né? Fazendo aquela autocorreção. Mas não é se criticando, é se amando mesmo, cada pedacinho, aceitando, pertencendo, entregando, agradecendo. E aí, nesse momento de entrega, em que eu me olhava, me aceitava e me abraçava, eu me vi transformando em um lobo, assim, é uma estruturação, é algo... Eu tenho muita facilidade de criar, de fechar os olhos, assim, e ter acesso a esse imaginário. De, fecha os olhos, visualização criativa. Em outro lugar. Isso, minha visualização criativa é muito ativa, porque eu pratico muito isso, né, nas meditações. E aí, quando eu vi aquilo, eu senti uma força muito grande, fui pesquisar o que era o lobo, sua matilha, qual que era a visão da loba dentro de uma comunidade, dizemos assim. E aí, depois que eu voltei do programa, eu fui até ler e eu li que as lobas, normalmente, elas estruturam um lugar onde a matilha vai ficar, e aí ela sai, busca conhecimento externo e volta para reprogramar o espaço. Então, quando eu vi a minha história do programa, eu pensei, nossa, a loba entrou com tudo mesmo, né? Ela saiu, voltou e reprogramou algumas coisas lá dentro. Mas isso veio dessa conexão, do buscar mesmo, de pertencer a mim. Então, eu fui lendo sobre esse arquétipo da loba. Eu sempre tive uma facilidade muito grande de liderar espaços, pessoas. Eu sempre sou aquela que reúno todos. Acho que é por isso, pela paixão pela gastronomia, que eu adoro reunir pessoas, direcionar atividades. Então, isso veio muito forte em mim. Eu carreguei essa loba já tem uns 4 anos aí que eu estou nesse processo. Sempre que eu reúno meus amigos, assim, minhas amigas que a gente fazer cirandas, enfim. Eu sempre tenho essa expressão, assim, acho que é uma forma de expressar a minha alegria e o agradecimento é uivando, é algo que eu não consigo falar com palavras, assim, né? Vem um uivo e direciona Vem tudo. Vem lá da alma. Ô Fê, você conhece essa escala? Não conheço, hein? Deixa eu ver, peraí. Essa escala é a escala Hawkins do nível de consciência, de um cientista chamado David Hawkins. É pilar da terapia quântica aplicada. Não tem a ver com a escala dos pêndulos, não, né? Não. Tá. O que acontece? Vamos lá. Essa escala aqui, somos seres vibracionais, certo? Somos seres vibracionais. E esse cientista, ele estudou durante 30 anos o comportamento humano, né? E ele trouxe a hierarquia dos sentimentos. Então, ele fala que a gente vibra em um determinado momento da vida em algum desses sentimentos aqui. Sentimento é igual a frequência. Então, por exemplo, eu calibrei você aqui agora, é aqui onde ele fala que aqui é a partir da neutralidade que a gente usa o poder, atrator forte. Da neutralidade para cá, a gente usa o atrator fraco,
questões egóicas, né? Então a gente realiza, a gente até realiza, mas a gente desprende de energia demais para cocriar. Desprende muita energia, trabalha uma vida inteira, trabalha muito, porque você desprende da sua energia vital. Aqui a gente usa a energia do todo, a energia da fonte criadora de tudo que é. E aí, quando a gente está aqui na terapia quântica aplicada, a primeira coisa que a gente faz é olhar qual é a vibração na maior parte do tempo do nosso partilhante. E aí a gente entende o que acontece com ele. A sua vibração na maior parte do tempo é na alegria e na paz. Olha o quanto delícia. É alta a sua... Na maior parte do tempo, alegria e paz. Isso significa que você cocria mesmo. Então, se alguém virar para você e falar assim, a Fernanda é sortuda porque ela é bonita, né? Não, gente, é porque ela vibra na maior parte do tempo da vida dela. Não, isso é ela muito vibra engraçado. Na alegria e na paz. Isso é muito engraçado, porque as pessoas que convivem comigo e conviveram comigo nos últimos anos ali, antes do MasterChef, todo mundo fala assim, Fer, por mais que seja algo, assim, inacreditável você ter entrado nesse programa, ao mesmo tempo é uma coisa muito real, que a gente já sentia, porque eu falava para as pessoas. Eu falava, não, um dia eu vou ter um espaço, eu vou atingir uma comunidade, eu vou ter um espaço de fala dentro da gastronomia. Um dia E aí, quando eu me inscrevi no programa, eu falava, não, gente, eu vou entrar lá, eu vou entrar para gerar história. Eu sempre falava como se aquilo realmente pertencesse a mim. E de coisas pequenas, por exemplo, recente agora eu ganhei um café e ele é em grãos e eu estava sem moedor. E eu fiquei a semana inteira pensando em como seria o meu moedor manual. Hoje me chegou uma caixa aqui, um presente com moedor manual. Eu falei, universo, você tá demais. Eu já começo a pensar nas coisas, assim, era algo que eu nem esperava. São coisas pequenas, mas que quando acontece, você fala, caramba, tem sentido, tem força mesmo. Ô Fê, esse é o exercício do universo para a cocriação, e tudo vem, e vem com facilidade, alegria e glória. A partir do momento que você bate aqui a calibração, que na escala é 10 elevado a 500, que é o amor, você entra nesse vórtex, né, que essa geometria toroidal lá que nós aprendemos lá como mestre, né, com os nossos mestres, com o mestre Eric Davi aqui na TQA, e você traz isso para você. A sua centelha vai te guiando e tudo vem. E aí as pessoas que estão, né, não estão ainda na busca, na caminhada, na expansão de consciência, o que elas falam? Elas olham assim e falam, ela é sortuda, ela é bonita, ela sabe falar. Gente, não é, isso é vibração, isso é estar em comunhão com o universo. Algo assim, ó. E não é algo que surge do dia para a noite. São 6 anos que eu tô nessa busca, são 6 anos de autoconhecimento, aos pouquinhos, entendendo um pouco, desacreditando. Ia num outro processo, desanimava, tentava de novo, dava errado na minha vida porque eu vibrava errado. Então, tipo assim, os problemas, eles acontecem da mesma forma que antes. A diferença é que vibrando na paz e no amor, você olha para os problemas diferentes. Você sofre menos tempo. Você analisa tudo de uma forma diferente, né? Então, eu costumo dizer assim, não é que foi fácil para mim. Foram anos buscando, mas até quando você vai seguir sem buscar? Até quando você vai ficar só falando, ai, papai do céu, por favor, eu queria tanto isso. O que você tem feito para que isso realmente venha? Você tem, tipo, trabalhado sementinha por sementinha? Você tem gastado, por exemplo, o tempo à noite sempre olhando coisas aleatórias na televisão? Gastando seu tempo com informações aleatórias? Ou você tem buscado ler coisas que te acrescentem, que te tragam sabedoria? Você tem buscado aquilo que realmente mude o seu campo vibracional? Então, assim, eu acho que é muito complexo. Eu falo, quando eu vou... Hoje eu estava até comentando com o Hugo, que mora aqui comigo. Falando assim, eu saio de casa, pode estar a chuva que for, o trânsito que eu for, que eu falo, eu não vou bater em ninguém, ninguém vai bater em mim, eu sou transparente pro mal, tudo vai dar certo, meu caminho vai ser lindo. Eu começo a falar isso, igual doida, sozinha, assim, ó. E eu saio, volto para casa... Não volto estressada, dá tudo certo, tudo tranquilo. Acho que mais por essa questão de acreditar, né? Ó, os mestres estão aí, ó. O Renan acabei de mandar um alô. Falamos boa de vocês aqui, hein? Bom demais. Fê, eu tava olhando aqui agora na escala, e aí me permite calibrar algumas coisas aqui, só pra gente trocar uma ideia? Claro. Ó, a sua calibração em relação à engenharia é na paz. E em relação à gastronomia, é na iluminação.
Agora conta pra gente, para fazer essa virada de chave. Ai, ai, que lindo. Isso aí me lembrou até uma questão. Eu frequento. Oi, E oi. lá Aí. eles falaram para mim que a minha missão de. Oi, tá aí? Falaram assim que a minha missão de alma é coordenar uma comunidade e ensinar as pessoas uma nova forma de se alimentar, corpo, mente e espírito. Eu pensei, meu Deus, gente, como assim? Sou engenheira civil, da onde? Que viagem? Eu coordenar uma comunidade? Aí quando eu escutei isso, isso ficou reverberando dentro da minha mente. Eu pensei, gente, mas como? Como assim? Da onde, né? Aí eu comecei a me ver fazendo isso. Eu sempre ia em alguns retiros, estava vinculado a algumas pessoas, igual essas pessoas maravilhosas que a gente conviveu lá na nossa imersão. E eu comecei a perceber, por que não eu? Pode ser devagarzinho, eu não preciso agora falar, nossa, eu preciso organizar minha comunidade, fazer acontecer. Não, eu posso ir agindo, sendo eu, apenas sendo eu, dividindo o que eu sei e que essa comunidade ela vai se montar, ela vai ser atraída e que seja da forma que tiver que ser, né? Então eu acredito muito assim. Eu fiquei muito feliz de você falar que a escala da engenharia na paz, porque eu realmente sinto que eu agradeci e entreguei. Foram 4 anos para eu criar coragem de largar a engenharia. Não foi fácil. Meu pai mesmo acompanhou muitos processos. Ele sabe que não foi fácil esse processo de falar, ok, vou sair da minha profissão, que me dá meu sustento, que eu já tenho estabilidade, que eu já tenho nome, para começar do zero, assim, né? Mas aí eu pensava, não, não é do zero. Porque a gastronomia já é minha paixão. A paixão é esse movimento, é essa coragem de movimentar. Então, eu não estou do zero, eu já tenho meu movimento de fazer acontecer. Então, assim, falar que a Fê, isso aí que você iluminação na trouxe gastronomia. é tão importante, porque quando você. Muita gente fala isso pra gente, separei do marido, vou começar do zero. Eu vou virar minha profissão, vou começar do zero. Quando a gente emite um pensamento desse para o universo, ele tira tudo da gente, porque é isso que ele vai É, entender. E aí existe aí a lógica das constelações, né, familiares, para você entender os vínculos. A gente tem que ser grata, porque a engenharia te trouxe até aqui. Então, ser grata a toda a sem sua a história. engenharia, eu não teria consciência de liderança, de organização de equipe, de resolver problema, essa parte mais racional, mais matemática. Eu não teria isso para poder coordenar todo o resto que virá. Eu não teria a mente que eu teria hoje. Então, assim, tudo faz sentido. Você comentou aí questão de pessoal, separou do casamento e agora? Vamos começar do zero. Eu vejo muitas pessoas que às vezes têm um relacionamento aí de 6, 7, 8 anos e falam, nossa, se eu sair desse relacionamento, eu vou perder uma grande história. Como é que eu ia falar? Tipo, como se a pessoa fosse começar do zero mesmo, fosse iniciar tudo, mas não é. Você simplesmente agradecer um processo que você viveu, que te fez ser, para que você inicie um outro. Se você não desapega, você não inicia. Você sempre vai continuar naquele processo que está te afundando. Sei lá, às vezes a nossa vida, eu pretendo viver mais de 100 anos. Então, o que que é 6, 7 anos em 100, sabe? Não é nada, não é a minha vida inteira. É a lei do pertencimento, né? Quando a É, gente aceita, tudo liberta, é libertador, a gente agradece, a gente faz parte, e tudo isso resume no que somos e onde estamos, né? Neste momento. Maravilha. exato. Fê, olha só, a gente sabe que o final não foi como você desenhou lá, mas eu quero entender essa força e esse sorriso seu, porque para mim e para muitos que estão aqui, a gente falou isso, né, dentro da família TQA hoje, vários mandaram, nossa, eu acompanho ela demais, a Loba, não sei o quê, ela é ótima, ela é centrada, ela é firme, não sei o quê. E aí todo mundo falou, como ela ficou depois disso, né? Aí todo mundo falou, nossa, ela já é uma vencedora, porque o que ela trouxe pra gente, o que Ai, ela que ensinou a gente a delícia. superar, a olhar para os nossos medos ali, né? Para aquilo que a gente está se sabotando e virar a chave, voltar assim lindamente. O É. que você tem a dizer pra gente? Isso foi até engraçado, assim, porque dentro de mim eu tinha certeza que eu ia ganhar, né? Nossa, tanto que eu fiz uma festa para mais de 100. Espera que a bateria deu um tilt aqui. Tanto que eu fiz uma festa para mais de 100 pessoas, reuni todo mundo, falei, é isso.
E o programa. Aí chegou lá no dia, todos nós estávamos reunidos, de repente, não sou eu. Foi até engraçado, assim, eu tinha uma câmera me filmando, a minha reação foi até engraçada. Na hora que saiu ali o nome, Laís, eu tive 10 segundos, assim, com o olho arregalado, travada, e aí me veio na minha mente na hora. Que, assim, a minha cozinha, ela é uma cozinha muito intuitiva. Tem só 6 meses na minha vida em que eu decidi dedicar à gastronomia, né? E a Laís é uma pessoa que tem muita técnica, sempre estudou muito e tudo. Então, por mais que era um sonho ganhar, quando eu analiso o todo, eu penso, ok, eu já ganhei de Já. mim mesma, eu já ganhei a coragem de ter me inscrito num programa que você tem que colocar a sua cara a tapa, que todo mundo agora dá opinião sobre tudo. Eu enfrentei a coragem de sair da minha profissão e ir para a gastronomia desse zero, seguindo apenas a minha paixão. Eu enfrentei batalhas lá dentro de conviver com pessoas que têm opiniões diferentes, de conviver com outro mundo, que é o mundo da televisão. Enfrentei um confinamento, enfrentei tudo e eu consegui traçar uma trajetória tão linda que para mim foi tão gratificante. Então eu falei assim, sabe a vitória que eu tenho? A vitória que eu tenho é minha comigo mesmo. E essa cozinha de intuição, essa questão de você cozinhar mesmo por paixão, pelo esse movimento, eu tenho essa conexão com a minha ancestralidade, com os meus seres guias. Essa cozinha de intuição ainda não é todo mundo que sente, porque não é todo mundo que aprendeu a sentir com o coração. Olha como está o nosso mundo de hoje, né? Não é todo mundo que tem essa visão. Então, ok, eu pensei, beleza, é isso, cheguei onde eu cheguei. Nossa, fui para o final do maior reality show de gastronomia aí do Brasil e de fora do Brasil também. Então, assim, eu acho que é muita vibração. Se eu tivesse entrado no fundo do poço, eu teria carregado ele por muito tempo. Até hoje estaria aí, né, enlouquecida. Mas eu consegui fazer essa virada de chave. Ah, a gente chora, a gente fica triste, depois vem os pensamentos, ah, eu devia ter feito isso, devia. Isso tudo acontece, acontece. Mas é você saber respeitar esse espaço, saber respeitar esse sentimento e transformar ele em movimento para seguir. Então, o que eu perdi foram os prêmios, foi o troféu, mas o que eu ganhei nessa trajetória, assim, não se mede, não se... As pessoas que eu ando conhecendo, os espaços que eu estou tendo acesso de chegar, assim, é incrível, não? O amor que eu recebo aqui pelas redes sociais, eu que era uma pessoa que nem mexia em Instagram, não gostava muito, agora tem aí quase 130 mil pessoas que acompanham o que eu faço. Então, assim, gente, isso é uma vitória que não tem tamanho, assim, ó, não É, tem Vitória. mesmo. Essa Vitória merece aí um... Au! É. Que delícia! Porque todos nós ganhamos junto com você, viu? É uma alegria sentir a sua energia. Você é uma pessoa que tem uma energia muito gostosa, muito bom estar perto de você. Gente, eu tive o privilégio de experimentar um prato feito por ela. Oh, e vai ter até uma surpresa. Estou Maravilhoso! organizando aí, lá no EIWA mesmo, de fazer uns eventos da Fairline, quero todo mundo. Jantares da Maravilha! feira, imagina, que lindo. Já conhece, Fê. já sente energia, sente o sabor. Eu sou pouco prosa, né, Patrícia? Eu sento assim para conversar, eu falo. E lá vai ser desse jeito. Vai ser maravilhoso. O Instituto TQA está aqui, de portas abertas, pode convidar o pessoal quando você estiver aí com as datas. A Perfeito. gente tem muitos partilhantes, muitos terapeutas TQA, inclusive em São Paulo. Viu? Fique à Perfeito. vontade, aqui você está em casa. Muita gratidão. Eu sei que está quase Gratidão chegando no demais. finalzinho da nossa live. Eu queria só, para deixar assim, o pessoal ficar por dentro mesmo, porque eu sei que tudo isso que você vive, tudo que você está vivendo, as coisas que estão vindo para você com facilidade, alegria e glória, né? Por conta da sua vibração, na maior parte do tempo no amor, né? Você tem muito amor em tudo que você faz, mas eu tenho certeza que isso também tem pai e mãe atrás aí que te auxiliam. Porque Com assim, Fê, certeza. dentro do consultório, na terapia quântica aplicada, praticamente 98% das pessoas que chegam até nós chegam com problemas com pai e mãe. E aí não flui, gente. Não flui. É que a gente fala aqui sempre, a gente ensina isso aqui direto.
toma a força do pai, toma o sucesso da mãe e vai pra vida. Eu mesma, eu só demorei 4 anos para criar essa coragem de mudar de profissão, porque eu sabia que meu pai não concordava muito, mas por uma forma de proteção. Ele também é da área das exatas. Aí imagina, na mente dele, eu estudei vários anos, trabalhei muito. Quando eu consigo abrir minha construtora, ela tá no auge, tá tudo bem, tudo maravilhoso, rendendo bem. Eu viro e falo, então, né? Vou largar tudo e vou lhe cozinhar. Pensa, meu pai ficou louco. Falou, não, isso não vai te dar futuro, pensa bem, seu caminho. E aí depois ele teve essa consciência de mudar. E tanto que teve até um momento durante o confinamento que ele me ligou para me pedir desculpa, porque ele falou, dentro da minha cultura, dentro da forma em que eu fui ensinado, eu não sabia o que era a influência do programa, eu não sabia qual a potência que ele teria, e eu não sabia que isso movimentaria tanto você. Então eu lembro direitinho, quando ele virou para mim e falou assim, o importante para mim é, se você está feliz, eu estou feliz, independente de qualquer lugar. Essa frase fez eu ter mais gana ainda de ir para essa final, assim. Eu lembro que eu acho que eu estava no top, não lembro, assim, acho que era top 7, algo do tipo assim, tava meio que direcionando e eu ainda estava um pouco medrosa ali dentro, por mais que eu tinha muita garra, muita confiança, assim, ainda fica com aquele receio, né? Aí quando ele me falou isso, eu falei, pronto. Minha mãe já me abençoou desde o início. Agora tem a benção do pai, agora acabou. Agora eu vou Aí longe pronto. mesmo. Era a força que precisava. Era a O força que sucesso da mãe já estava precisava. junto. Maravilha. Exato. É o que a gente costuma dizer aqui, né? Quando a gente toma pai e mãe do jeito que são, não como a gente gostaria, tudo flui na vida. Fica a dica aí, viu, gente? E às vezes a gente precisa se desligar um pouco deles. A gente não precisa ter sempre a aprovação deles a todo momento. Porque, igual, meu pai, no momento em que eu decidi me inscrever no programa, ele não estava preparado para concordar com aquilo. E nem por isso eu tinha certeza do que eu queria para mim, nem por isso eu desisti. Então, assim, é saber o momento certo. Nós somos outra geração dos nossos pais, então é saber entender, saber como falar e como apresentar para eles também, né? Porque se pai e mãe veio na nossa vida, é porque tem uma missãozinha com eles, né? Não dá para negar, não. É verdade. Ah, minha baixinha chegou aqui. Falando Fê, gratidão por ter aceitado o convite. Gratidão por me receber aí no seu Insta. Gratidão agora demais. fica o convite para você voltar agora na nossa escola, viu? Perfeito, pode deixar. Vamos marcar esse encontro. Gratidão a todo mundo que passou por aqui também, que deixou sua mensagem, deixou seu alô. Foi muito gostoso. É sempre muito gostoso estar ao vivo aqui. Maravilha. Então, já que estamos aqui, posso fazer um convite para o pessoal que te segue aí? Claro, fica à vontade. Gente, dias 4 e 5, vamos ter um evento aqui no Instituto EQA Brasil, 4 e 5 de outubro, chamado Trilha do Despertar, Destravar e Saltar. Onde a gente vai trazer aí a abordagem terapêutica, né, que nós criamos, é uma abordagem própria, baseada em estudos quânticos, onde a gente trabalha esses pilares, o pilar aqui, ó, da escala Hawkins. Aqui a gente vê tudo, Fê, a gente vê ali a vibração na maior parte do tempo, em todos os aspectos da sua vida. Eu falei que eu não tinha visto, mas tem um livro que eu leio muito, que deve deixar aqui, que chama Peça e Será Atendido. Ele trabalha essa escala, eu só nunca tinha visto ela nessas cores, que eu achei mais interessante. Mas ele trabalha essa escala. Em qual nível que você tem que estar para você co-criar com mais efetividade, né? Isso mesmo, essa aqui. É o livro chamado Poder versus Força, de David Hawkins. É um livro muito legal, traz muito entendimento para a gente, principalmente da hierarquia dos sentimentos. E ali, assim, por exemplo, a Fê, ela conseguiu olhar para as dores dela ali e falar, não, peraí, deixa eu olhar para isso aqui. Onde é que eu não estou me sentindo merecedora? Né? Peraí, né? Eu sou merecimento, sim. Então, deixa eu olhar. Então, a terapia quântica aplicada ajuda, auxilia o nosso partilhante a olhar para isso. A olhar, eu costumo dizer que a gente coloca um óculos de grau no nosso partilhante. Né? É algo que está ali, mas ele não está vendo. Porque está lá nas profundezas do inconsciente, é para isso que a gente auxilia. Então, a gente traz para o consciente, depois a gente passa para uma sessão de reprogramação de comandos quânticos, para que a pessoa possa sustentar a nova vibração, novo padrão, né, de frequência e saltar. Que o ser humano ele foi feito, né,
para crescer exponencialmente. Então, são saltos. A gente dá saltos, 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 e assim a gente vai se conectando com a nossa melhor versão E é fazendo o nosso gostoso quando a papel. gente salta, né? Nossa, É, cara, é a muito, libertação. Então, já muito, aproveitar muito. para falar para todo mundo que me manda mensagem perguntando como que eu faço, como que eu iniciei, por onde, ó, já segue a Patrícia, já segue a TQA, já fique por dentro de tudo que ela partilha, porque você pode ter certeza que dando um direcionamento, o salto vem, né? Vem, vem sim. E às vezes é uma Oi. palavrinha, né? Que vem, você fala, opa, deu um clique. Você fala, peraí, deixa eu entender desse negócio aqui. Gente, É o é encaixar das libertador. palavras. É exatamente isso. Fê, Então gratidão, é isso, viu? foi lindo, bom te ver, que a gente possa se Sucesso! ver sempre, que precisar, tô aqui, tá bom? Um Gratidão. Quando abraço fizer o para evento toda a lá no EIA, família TQA. chama que a gente vai. Bem-vinda, família TQA. Hoje a gente recebeu um monte de mensagem aqui, todo mundo. Nossa, a chapa vai esquentar com um tempero Ai, que gostoso da loba. delícia! Que delícia, gente. Então, ó, um beijo grande. Fiquem com E para o uivo da finalizar, o uivo. loba. Vai lá, lobo. Gratidão. Recebam. Beijo. Um beijo. Gratidão.